Olá pessoal, hoje eu trouxe uma receita bem legal para vocês. É o doce de laranja cristalizado. Eu já fiz a receita para vocês do doce de laranja em calda. Agora nós vamos fazer ele cristalizado. Ideal para servir no Natal, para fazer as nossas receitas de final de ano, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos começar? Então pessoal, eu já terminei de limpar as laranjas, já piquei todas em rodela como eu falei para vocês. Dei uma lavada nela primeiro, depois de ter limpado todas elas. E agora eu coloquei aqui numa água limpa e nós vamos levar para ferver. E vamos deixar ferver aqui em fogo alto, bem tampada, não pode, depois que ela começa a ferver, nós não podemos deixar que entre um ar frio para não endurecer as laranjas. Então a gente tampa bem tampado, uma panela que veda bem. Vamos deixar ferver e assim que levantar a fervura eu volto com vocês para dar outros detalhes. Então pessoal, a nossa laranja já ferveu. Deixei fervendo aqui por uns 5 minutos, que é exatamente para ajudar a tirar o amargo dela e cozinhar um pouquinho. E agora eu vou desligar o fogo. Desligar o fogo, nós vamos dar uma mexidinha. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tampar com um pano de prato, dessa forma. Para quê? Para esfriar naturalmente, sem ter nenhuma corrente de ar frio, para não endurecer as nossas laranjas. E esse processo nós vamos fazer 3 vezes. E quando esfriar, nós vamos colocar numa água fria, para ficar de molho numa água fria, mas tem que esfriar por completo. Não pode ficar morna, nem mais ou menos. Ela tem que ficar na temperatura ambiente para a gente colocar na água fria de molho de novo. E esse processo eu já fiz na outra receita minha de laranja com calda. Mas eu vou repetir para as pessoas que estiverem assistindo pela primeira vez o meu doce de laranja. Então, os que já conhecem, tem um pouquinho de paciência ou adiantar o vídeo, porque o processo é o mesmo. Mas eu vou repetir passo a passo para as pessoas que estão vendo pela primeira vez. E assim que estiver na temperatura ambiente, eu volto com vocês para mostrar como que vai ser o próximo passo. Vamos lá. Então, pessoal, depois da laranja ter esfriado completamente, vendo, ó, temperatura ambiente, eu coloquei aqui uma bacia com água limpa e nós vamos transferir essas laranjas para a água limpa. Nós vamos deixar aqui na água limpa mais ou menos umas 4 horas para soltar mais um pouco do sumo. Nós vamos fazer isso também umas 3 vezes após cada fervura da laranja. A cor que a água ficou, de tanto sumo que saiu. E agora nós vamos deixar a laranja aqui tampada e depois nós vamos voltar daqui a 4 horas e colocá-las para ferver novamente. Vamos aguardar. Então, pessoal, depois de deixar a nossa laranja de molho na água limpa, nós vamos colocá-la de novo na panela com água limpa para dar mais uma fervura. Lembrando que depois que levantar a fervura, nós vamos deixar ferver mais ou menos uns 5 minutos, no fogo forte, alto, exatamente para dar uma cozinhada um pouquinho na nossa laranja. A água ficou bem amarela, tá vendo? Esse é o sumo que soltou. Agora nós vamos ligar no fogo alto. Vamos tampar
com uma tampa bem vedada e vamos aguardar que levante a fervura. E aí eu volto com vocês. Então, pessoal, a nossa laranja já está fervendo aqui pela segunda vez. E nós agora vamos desligar o fogo. Novamente nós vamos tampar com um pano de prato e aguardar que esfrie até a temperatura ambiente para colocarmos numa água limpa. Então vamos lá. Então, pela segunda vez que nossa laranja estava esfriando para ficar em temperatura ambiente, agora nós vamos colocá-la em água limpa mais uma vez. E elas já estão bem macias, viu, gente? A próxima fervura vai ser uma fervura rapidinha. E assim, pessoal, nós vamos deixá-la aqui na água limpa por mais umas 4 horas e depois nós vamos tornar a ferver. Vamos deixar tampada e voltar com vocês. Então, pessoal, pela terceira vez que nós já deixamos a nossa laranja de molho na água fria, agora nós vamos colocar para ferver mais uma vez, né? Como eu falei para vocês, 3 vezes que a gente ia fazer esse processo. Então nós vamos colocar numa água limpa aqui e tornar a dar mais uma fervura nela. E assim que terminar essa fervura, vocês vão comer um pedacinho da laranja para ver se ela está mais ou menos macia. Porque se ela estiver macia, então na hora de fazer o doce não precisa de deixar cozinhar muito tempo. E provar também se não está muito ácida com o sabor do sumo. Se estiver, aí é interessante que faça a 4ª fervura. Mas no nosso caso aqui, no meu caso aqui, eu acredito que não vou precisar de fazer a 4ª fervura. Nós vamos acender o fogo aqui alto, sempre no fogo alto, usar a tampa bem vedada e vamos aguardar a fervura. E eu volto com vocês. Então, pessoal, nossa laranja já está fervida. A última vez que nós vamos ferver, está bem macia. No meu caso aqui já está bem macia. E agora nós vamos desligar o fogo, usar o nosso pano de prato, deixar tampado para que esfrie na temperatura ambiente, para a gente colocar pela última vez na água limpa. Então vamos aguardar. Então, pessoal, depois de deixar esfriar até a temperatura ambiente pela terceira vez, agora nós vamos colocar numa água limpa, só mais esta vez, e logo depois nós vamos fazer o nosso doce. Vamos colocar aqui. Então todo o processo para tirar o gosto do sumo da laranja nós já fizemos, né? Agora só mesmo preparar o doce agora que falta. E a hora que eu voltar com vocês agora vai ser para fazer o doce. Então vamos deixar aqui mais uma vez e eu volto com vocês para fazer o doce. Então, pessoal, depois de deixar as nossas laranjas
na água limpa pela terceira vez. Agora nós vamos começar a fazer o nosso doce. Então eu vou usar esse tacho aqui, porque ele é grande e fica mais fácil pra gente mexer as laranjas e às vezes nem precisa de mexer muito, por elas ficarem bem espalhadas. Então vamos colocar aqui, escorrer bem a água, porque elas já estão macias. E elas não podem ficar muito macias não, viu pessoal? Senão na hora que vocês for mexer aqui, desmancha. Se caso acontecer na segunda fervura, vocês perceberem que elas já estão bem macias, é preferível não fazer a terceira fervura. No meu caso aqui, elas estão na espessura e na consistência ideal. Então agora eu vou colocar aqui no fogo mais forte. Vocês façam a mesma coisa. Vamos colocar aqui no nosso tacho. Eu vou acrescentar aqui 2 xícaras de açúcar cristal. Vou acrescentar alguns cravos, para dar um sabor especial no nosso doce. E agora nós vamos deixar aqui um pouquinho, até que o açúcar derreta, para a gente dar mais uma mexidinha. E deixar também que seque toda a água que está na nossa laranja. Então vamos aguardar. Vamos dar mais uma mexidinha aqui. Diferente do doce em calda que eu fiz, vocês perceberam que eu não coloquei o açúcar para dar uma douradinha antes de colocar as laranjas. E agora que o açúcar já derreteu totalmente, e agora nós vamos aguardar que o açúcar fique bem grosso. É praticamente seco isso aqui, porque aí nós temos certeza que toda a água que está na laranja já secou, como se ele estivesse começando a grudar no tacho. Então nós vamos aguardar agora que seque toda a água da laranja. Vamos dar mais uma mexidinha. No meu caso aqui, como eu cortei elas mais fininhas, algumas vão rebentar, né? Às vezes podem partir até em menores pedaços, mas isso não tem problema. Vamos aguardar mais um pouquinho para que seque mais um pouco a água. A água já está começando a ficar mais grossa, ou seja, o nosso açúcar, né? Então temos que ficar mais atentos. Por que tem que ser no fogo alto, pessoal? É exatamente para que essa água seque rápido e o doce não cozinhe muito. E uma panela bem grande para que eles fiquem bem espalhados. Vamos aguardar mais um pouco. Vamos dar mais uma mexida bem generosa agora. Já está praticamente secando. Colocar os de cima para baixo. Eles já estão começando a ficar meio que transparente as fatias de doce. Isso é sinal que já está ficando sem água. Então aqui já está praticamente seco. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos acrescentar aqui uma xícara de açúcar refinada. Vou abaixar o fogo um pouco. Para quê? Porque o açúcar refinado vai ajudar
Nossas laranjas a cristalizar. Então nós vamos agora dar uma mexida. Porque o açúcar cristal, ele dá água. E o nosso açúcar refinado já não dá muita água. Então, ele ajuda bastante na hora de cristalizar os nossos doces. Então, essa é uma dica bem legal para vocês. Agora vamos aumentar o fogo de novo. Já deu para vocês perceberem que o açúcar já está embranquecendo aqui em volta. E agora, na hora que elas esfriarem, elas vão ficar realmente bem cristalizadas. Lembrando, pessoal, deixar secar bastante, viu? Nesse caso aqui, nós vamos esperar que fique bem seco em volta assim da panela e no fundo também comece a ficar assim, mas não pode ser totalmente, porque depois na hora de tirar, elas vão ficar umas grudadas nas outras. Tá vendo? Tá totalmente branco aqui em volta, ó. Então agora, dá só mais uma mexida. E agora nós vamos colocar para esfriar os nossos tabuleiros. Vamos desligar o fogo e vamos colocar para esfriar. Vou colocar todas aqui para esfriar e volto com vocês assim que elas estiverem frias. Então, pessoal, aqui está o nosso doce de laranja cristalizado. Eu deixei secando de um dia para o outro, para ficar bem sequinho e mostrar para vocês. E aqui vocês têm duas opções, ou deixar do jeito que está aqui, ou passar no açúcar. Então, eu vou passar no açúcar para vocês verem como que fica. Então, vamos lá. Eu vou pegar, ó, vocês verem que já tá bem seco, ó. Tá vendo? Não tem nada de molinho. Mas ele pode, né, com o tempo, começar a amolecer e ficando úmido. Então, vocês têm essa opção de passar no açúcar ou não. E eu vou passar no açúcar refinado, que eu acho que ele fica com uma apresentação. Passar para lá para você ver. Porque no açúcar refinado fica com uma apresentação mais bonita, não fica aquele doce grosseiro. Então por isso eu passo mais no açúcar refinado. Mas vocês podem passar no cristal também, viu? Não tem problema nenhum não. Já tá bem sequinho, mas fica mais bonitinho assim. E eu esqueci de falar para vocês, gente, que essa quantidade de doce que eu fiz aqui, eu usei 7 laranjas. E no início, durante o vídeo, eu não falei hora nenhuma quantas laranjas que eu usei. Então foram 7.
para essa quantidade de açúcar que eu falei na hora de começar, né, as 2 xícaras, açúcar de refinada também, 1 xícara de açúcar refinada. E assim, fica bem bonito. E a maneira que eu cortei as laranjas aqui, é porque hoje eu resolvi cortar assim, mas vocês podem cortar do jeito que vocês quiserem, viu? Não tem que ser necessariamente desse jeito, não. Pode ser em cruz, pode ser em fatias menores, quadradinho. Eu fiz assim para ficar diferente. Essas aqui estão partidas, que quebraram, vocês viram a quantidade que eu fiz de laranja, né? As 7 laranjas deu essa quantidade aqui. Então, pessoal, esse é o doce de laranja cristalizado que eu fiz para vocês. Uma receita ideal para doces de finais de ano, nas nossas festas de finais de ano. E espero que vocês tenham gostado. E dá uma curtida lá no meu canal. Se inscrevam, por favor. E até uma próxima receita. E obrigado mais uma vez pelos 1000 inscritos. Até lá!